Esta é mais uma edição de Entrevistas, um programa da Associação de Divulgadores do Espiritismo de Campinas. Todas as terças-feiras, um convidado especial é apresentado aos amigos ouvintes, trazendo assuntos que dizem respeito ao Espiritismo. Você também pode participar de nosso programa, enviando um e-mail para contato@radioespírita.org.br, dando sugestões de programas, temas e também entrevistados. Hoje contamos em nossos estúdios com o comunicador e também autor de diversos livros, Orson Peter Carrara. Orson Peter Carrara nasceu em Mineiros do Tietê, no interior do estado de São Paulo, no dia 10 de março de 1960. Filho de pais espírita e desde cedo vinculou-se ao Centro Espírita Francisco Xavier dos Santos, onde participou das antigas aulas de espiritismo às crianças da Mocidade Espírita e chegou à presidência da instituição por várias gestões. É isso mesmo, Orson? Exatamente. Nós viemos de família espírita, meu avô já era espírita, de forma que desde antes da gestação no ventre de minha mãe, eu já estava envolvido naturalmente com as atividades desta casa notável que nos acolheu desde a infância e nos possibilitou entender a doutrina espírita, receber todo o conteúdo de seus ensinos especialmente através de meus pais e, claro, através do tio Pedro Carrara, que teve uma influência muito grande na minha formação espírita, na bagagem doutrinária que a gente foi acumulando ao longo das décadas. De forma que, desde cedo, estamos habituados a ver os pais envolvidos com a atividade espírita, jornais, livros, palestras, estudos, e isso, Carlinhos, nos contagiou o coração, viu? O entusiasmo vem daí. É exatamente isso, Orson. Eu ia até te fazer essa pergunta, né, que na sua infância e mocidade você recebeu grande influência em sua formação doutrinária do seu tio Pedro Carrara. Mas me conta um pouco, atualmente você está morando na cidade de Matão. Faz 10 anos que estamos residindo em Matão. Nós nascemos em Mineiros do Tietê e aos 40 anos mudamos para Matão. Estamos aqui há 10 anos. Fomos convidados pela Casa Editora Clarim a ser assessor de imprensa na época em que mudamos para cá. Permanecemos no Clarim por 6 anos, mas depois de ter rescindido o contrato de trabalho com o Clarim, nós continuamos a morar em Matão, porque é uma cidade muito agradável, uma cidade muito progressista, uma cidade moderna, e a gente gosta muito daqui. Os filhos já criaram raízes por aqui, de forma que estamos aqui em Matão, pertinho de Araraquara, para quem não conhece Matão, né, na região aqui de Ribeirão Preto, a 30 quilômetros de Araraquara. Eu tive aí uma questão de um ouvinte, que ele me falou, olha, o Orson parece que há tempos atrás não tinha nenhum livro publicado, e de repente assim surgiu vários livros, um atrás do outro. Como você me explica isso daí realmente? A pessoa de repente começa a escrever muitos livros assim, como se dá isso? Na verdade, eu sempre gostei de escrever. Desde a mocidade, eu sempre gostei de me envolver com textos. Sempre gostei de falar em público. E o nosso primeiro livro foi uma experiência em Mineiros do Tietê ainda, quando lançamos o livro Causa e Casa Espírita. Isso foi em 1999. Logo em seguida mudamos para Matão, permanecemos no Clarim. No tempo em que permanecemos no Clarim, não tivemos oportunidade de publicar livros. Talvez pelo excesso, pelo acúmulo de trabalho da editora, não nos foi possível dedicar a isso. Mas ao longo do tempo, nós fomos acumulando artigos avulsos, de várias abordagens, de diversas direções no assunto espírita. E quando mudamos o nosso local de trabalho e passamos a assessorar a Mitos Editora à distância, trabalhando em casa, pela internet, exclusivamente pela internet, isso ficou muito facilitado, porque nós fizemos uma coleção dos vários artigos disponíveis. Eu acredito que eu tenho mais de 1.500 artigos escritos, e esses artigos colecionados em assuntos específicos e adaptados naturalmente, revisados, adaptados,
organizados de uma forma didática, se transformaram em livros. Aí está o segredo de, em 4 anos, nós termos lançado 9 livros. Alguns deles, 2 pelo menos, foram escritos especificamente com a finalidade de fazer um livro. Agora, a maioria deles foi feito pela adaptação de matérias já prontas. Por isso é que foi possível lançar tantos livros em tão pouco tempo. Na verdade, hoje, no ano de 2011, nós estamos com o nosso 10º livro. E este 10º livro se chama A Alma do Espiritismo. Eu considero o meu melhor trabalho entre os 10 publicados. Orson, você presidiu por várias gestões a USE Regional de Jaú e adquiriu grande experiência e enorme relacionamento com as casas espíritas da região, o que lhe valeu ampliar aí o contato com os dirigentes e instituições espíritas. Você pode aí nos falar um pouco mais sobre isso? Essa experiência foi realmente formidável, porque através da USE Regional Jaú, que presidimos durante vários anos, eu nem me lembro mais quantos anos foram, mas a partir do meu engajamento com o movimento espírita regional, que aliás aprendi com o meu tio Pedro Carrara, na juventude nós fomos nos envolvendo e já maduros começamos a nos relacionar com diversas casas. E a USE Regional Jaú nos propiciou realizar muitos eventos pela região, não só em Mineiros do Tietê, mas em outras cidades, como São Manuel, Barra Bonita, Jaú, Dois Córregos, Brotas, Torrinha, Bariri. Nós realizamos eventos por muitas regiões, por muitas cidades da região, trazendo convidados, organizando eventos assim durante uma tarde de sábado, domingo, e isso nos agregou muita experiência na organização de eventos. E com o tempo, ficamos muito conhecidos pelos artigos que publicávamos na imprensa, revistas como Reformador, o Dirigente Espírita, e mesmo a Revista Internacional do Espiritismo, que já escrevíamos antes de vir para Matão. Isso nos propiciou criar vínculos e amigos por muitos lugares do Brasil, principalmente depois que viemos para o Clarim. Com a publicação dos livros pós-Era Clarim, este relacionamento se multiplicou, mas tudo vem da experiência vivida com os eventos regionais lá na USE Regional Jaú, que foi uma experiência notável realmente. Uma coisa interessante, Orson, que surgiu aí desse relacionamento entre as instituições é que você passou aí a organizar jornadas de palestrantes de diversos lugares do Brasil. Exatamente. Essa foi outra experiência muito vitoriosa que nós vivemos hoje com muita alegria, porque muitos excelentes palestrantes, estudiosos, são desconhecidos. Inclusive porque não tem livros e não tem o hábito de escrever na imprensa, mesmo porque às vezes é difícil abrir caminhos na imprensa para pessoas novas, nomes novos, né? Então, nós começamos a indicar esses palestrantes para algumas cidades e regiões, organizando uma sequência lógica de cidades em que o palestrante dispõe de alguns dias e ele vai numa sequência de distâncias atingindo casas e cidades diferentes. E eu tenho feito isso com muito empenho, com muito carinho, é uma coisa que me dá muita alegria, porque acontece às vezes de ter fins de semana que tem 4 ou 5 palestrantes em regiões diferentes do estado de São Paulo, e às vezes até atingindo outros estados fronteiriços, de pessoas que nós organizamos essas jornadas. É uma coisa muito boa, porque muita gente se torna mais conhecida, a divulgação espírita se amplia, e é um fato que realmente me tem dado muita felicidade, Carlinhos. Nós tivemos a oportunidade, Orson, de participar de uma dessas jornadas de palestras que você vem organizando. E o contato que tivemos com as pessoas era de que realmente você está fazendo algo diferente. Nós percebemos muitas vezes, existem as instituições que fazem a unificação das casas espíritas, mas me parece que o corpo a corpo acaba realmente surgindo mais efeito. Você concorda, Orson? É que muitas vezes as USEs ou os órgãos responsáveis por essa interligação entre as cidades, as pessoas que muitas vezes estão na direção, eles não têm um relacionamento mais amplo, e isso dificulta realmente organizar isso. Agora, no nosso caso particularmente, em função das nossas inúmeras viagens para palestras e conhecimento, relacionamento com muitas casas, são centenas delas, nós temos muita facilidade de organizar isso. Mesmo porque a gente se preocupou em elaborar um roteiro completo, né, para cada caso.
a gente informa despesas que podem ser rateadas entre as cidades, a gente dá detalhes sobre hospedagem, organiza e já sabe, inclusive, na cidade ou na casa, qual é o dia da palestra. Então, tudo isso ajuda, dá um trabalho danado. Mas isso ajuda muito. E isso advém principalmente do relacionamento, Carlinhos. O grande segredo é o relacionamento. E eu, particularmente, gosto muito de ser ponte. Uma das grandes felicidades da minha vida é ver dois amigos meus que não se conhecem estarem juntos. Isso, para mim, mesmo que eu não esteja presente, isso para mim é uma felicidade enorme, fazer a ligação de dois amigos que estão em cidades diferentes se encontrarem. Isso para mim é um motivo de muita felicidade. Então, em função disso, de aproximar pessoas que lutam pelo mesmo ideal, pelo entusiasmo que trazem e que também tragam no coração, eu acho que é isso que move a organização dessas jornadas. Muito bem, nosso primeiro bloco chega aqui ao final, nós vamos dar uma pequena pausa e voltaremos em seguida. Você está ouvindo a Rádio Espírita Campinas, uma emissora da ADE, a Associação de Divulgadores do Espiritismo de Campinas. Visite nosso site www.adecampinas.org.br. Estamos de volta com o programa Entrevista e hoje nós estamos falando com Orson Peter Carrara, da cidade de Matão, e já discutimos alguns assuntos. E Orson, o que também me chamou a atenção é que você está realizando algumas palestras para públicos não espíritas. Passa um pouco para nós disso daí? Na verdade, é bastante restrito isso, mas tem acontecido sim, mesmo porque o movimento espírita nos absorve praticamente todo o tempo. Mas, vez por outra, nós dedicamos algum espaço para falar para conselhos tutelares, em prefeituras, em escolas. Temos feito essa experiência com adolescentes e também para pais de alunos assistidos, especialmente pais de alunos de liberdade assistida. Aqui em Matão tem um núcleo dedicado a isso e temos ido fazer palestras. Mas já estivemos em escolas falando para pais e mães, etc. É uma experiência bastante restrita, até pela falta de tempo, mas é uma experiência também muito saudável, porque temos contato com o público em geral, respeitamos a crença, não vamos lá falar especificamente de espiritismo, mas nas entrelinhas nós falamos da realidade, da vida imortal, da honestidade, dos valores morais, da conquista de virtude. É outra tarefa que nós temos nos dedicado. Nos anos anteriores nós tínhamos mais tempo para essa atividade, agora nós estamos bastante restritos a isso, está até difícil aceitar esses convites. Mas este ano de 2011, por exemplo, já fizemos 3 experiências, estamos em março, mesmo assim ainda deu para fazer isso. Orson, vamos falar um pouquinho do seu novo lançamento, A Alma do Espiritismo. E me parece que você escreveu esse livro baseado numa frase. Que frase é essa, Orson? Essa frase ela foi dita por Allan Kardec e está na Revista Espírita. Como se sabe, a Revista Espírita é uma publicação fundada por Allan Kardec em janeiro de 1858, que permaneceu sob a sua direção até a sua desencarnação no dia 31 de março de 1869. E depois da sua desencarnação, a revista permaneceu, tanto que ela permanece editada até hoje, inclusive hoje está em vários idiomas. Mas, na época em que Kardec a dirigiu, no exemplar de dezembro de 1868, dirigindo-se a alguns espíritas que ouviam suas palestras, suas considerações, em determinada abordagem, ele fez uma afirmação. E ele afirmou que a caridade é a alma do espiritismo. Quando li esta frase, estudando, pesquisando na Revista Espírita, esta frase saltou-me aos olhos. E virou um livro, Carlinhos. Ouvintes que estão nos ouvindo nesse instante. Porque percebemos a abrangência da afirmação. Porque a caridade ela não se restringe a esmolas, não se restringe à doação de coisas materiais, embora também seja caridade você socorrer o enfermo com remédio, você socorrer o faminto com um prato de sopa, socorrer a pessoa necessitada em suas várias necessidades materiais. Mas a caridade tem o seu maior aspecto, o seu maior brilho, especialmente nos relacionamentos. É a maneira como cumprimentamos alguém, a maneira como atendemos alguém, como olhamos para alguém, como falamos com ela.
a maneira como procuramos atenuar as dificuldades alheias, através do comportamento, através da palavra, do pensamento, das vibrações. Os Espíritos ensinam na questão 888 do Livro dos Espíritos que a caridade está mais no gesto do que no fato. Então, nós fizemos uma obra abrangente para trazer a caridade em todos os seus aspectos, inclusive o aspecto material, claro. O fornecimento de sopas, o fornecimento de enxovais para gestantes carentes e todas as outras modalidades de assistência e promoção humana. Mas, principalmente, destacando o aspecto da caridade moral, nos relacionamentos. A caridade que perdoa, a caridade que é benevolente, a caridade que é indulgente, a caridade que ampara materialmente, mas também estimula com a palavra, a caridade que elogia, a caridade que compreende, a caridade que tolera, o amor que está presente nos relacionamentos. É nesse aspecto que Kardec vem destacar que a caridade é a alma do Espiritismo. Por isso ele afirmou que fora da caridade não há salvação. Porque a caridade está na própria índole do Espiritismo. Tanto que ela inspirou também a caridade material na fundação de asilos, de orfanatos, de coletas de alimentos, distribuição, etc. Mas destaca principalmente a fraternidade, que é o aspecto mais vivo da caridade. A fraternidade, o respeito ao semelhante, o respeito às diferenças, o respeito às crenças alheias, o respeito à decisão, à escolha do outro, inclui a caridade. Toda vez que nós nos dirigimos a alguém, estimulamos este alguém na sua área de vida, na dedicação a que se entrega, nós estamos praticando a caridade, sim. Quando nós perdoamos alguém, quando compreendemos a dificuldade alheia, quando toleramos um momento difícil, mas também quando doamos coisas materiais, quando doamos o nosso tempo, a nossa habilidade, a nossa boa vontade, tudo isso inclui a caridade. A caridade que se volta, inclusive, para o planeta, no respeito à natureza, a caridade para com os animais, a caridade exemplificada por vultos como Bezerra de Menezes, Irmã Dulce, Madre Teresa, Eurípides Barçanufo, Carlos Barchutel, aqui de Matão, a caridade em seu amplo sentido, e principalmente, naturalmente, aquela entendida por Jesus, né? Que é o perdão das ofensas, a benevolência para com todos e a indulgência para com as imperfeições alheias. E vários exemplos foram transcritos, vários ensinos, textos de Vicente de Paulo e de outros espíritos que estão em O Evangelho segundo o Espiritismo. Podemos dizer que esta obra, ela é um estudo, ela é um comentário, embora modesto, limitado, claro, de o Evangelho segundo o Espiritismo, que destaca esse aspecto moral da doutrina espírita. Foi esse o fundamento, foi esse a motivação, Carlinhos. Orson, vou te colocar um pouquinho na fogueira. Você acha que o número de pessoas que praticam a caridade, ela é maior ou o número ainda é muito pequeno? Deu para entender a pergunta? Deu para entender. Eu acho que tem muita gente que pratica a caridade. Acontece que a pessoa caridosa, ela é modesta, é tímida, ela não é ousada e arrojada como aqueles que são perseguidores, aqueles que são orgulhosos, que são prepotentes. A prepotência, a arrogância aparecem mais. Todavia, o comportamento de tolerância, o comportamento desinteressado, o comportamento beneficente, o comportamento estimulador, o comportamento e as escolhas para o bem são muito grandes no nosso planeta. Tem muita gente boa no mundo, muitos espíritos conscientes, muitas ações anônimas que não aparecem, mas que garantem a tranquilidade social. Basta você pensar que o nosso Brasil, apesar de todos os seus problemas, as suas dificuldades, os seus complexos desafios sociais, apesar de tudo que nós temos no país, inclusive a corrupção política, a violência urbana, o país, apesar de tudo, ele vai bem. É um país que caminha, porque é um país em que há muitas pessoas responsáveis, pessoas honestas, pessoas sérias, que respeitam o próximo, respeitam as leis, respeitam as regras sociais, tudo fazem para atenuar as dificuldades alheias. Ora, isso também é caridade. O funcionário que cumpre o seu dever, o funcionário que dedica-se ao seu trabalho, o pai de família que é responsável, o motorista que dirige com seriedade, o cidadão que trabalha, tudo isso faz parte desse processo de simplicidade na vida. Tudo isso faz parte desse processo de paz social. E promover a paz também é caridade. E ela não está restrita, naturalmente, ao espiritismo. Há muitas crenças que praticam muitos atos
benéficos de grande alcance, e mesmo pessoas que não pertencem a crença nenhuma, e mesmo entidades que não são religiosas, e que, no entanto, promovem o crescimento da criatura humana. Tudo isso é caridade. Orson, voltando um pouco aqui ao livro A Alma do Espiritismo, eu percebi que, na sua opinião, né, ou pelo menos você comentou alguma coisa, foi a sua melhor obra. Se existe uma outra especial, é isso mesmo? Realmente eu considero esse trabalho o meu melhor trabalho de pesquisa. Eu tenho vários outros livros, todos eles me deram muita felicidade. O Espíritos, por exemplo, vendeu mais de 12 mil exemplares. Nós temos o Reencarnação, que é um livro muito bem elaborado, gosto muito dele. O livro Médiuns, que ele é bastante didático, eu fico contente quando as pessoas o levam, porque estimula o estudo do livro dos Médiuns. E mesmo a minha Menina dos Olhos, que é o Ontem e Hoje com Kardec, que justamente estimula o estudo da Revista Espírita. O Porquê Adoecemos, que é um livrinho de bolso, que teve grande alcance junto ao público, já está com mais de 12 mil exemplares também. Mas esta obra, A Alma do Espiritismo, eu diria para você que eu coloquei a minha alma nela. Porque me identifico muito com essas ações. Eu tive muitos exemplos na minha infância, desse meu tio, que posso dizer para você que foi um Kardec lá de Mineiros do Tietê, pelo seu conhecimento, pela bondade. Tive muitos exemplos dos meus pais e de muitas pessoas que sensibilizaram a mim, me sensibilizaram a alma, porque demonstraram o que é viver o Espiritismo, o que é dedicar-se. Eu não consigo ainda seguir, me rastejo aos pés desses exemplos que a vida me deu. Inclusive estou aqui em Matão, onde viveu o grande Carbarchute, que foi um exemplo vivo de caridade, de amor ao próximo. E eu digo para você que esta obra eu coloquei a minha alma aí, porque o Espiritismo me entusiasma sobremaneira, o conhecimento espírita vibra dentro de mim, eu vejo quantos benefícios o Espiritismo pode oferecer às pessoas, o quanto bem me fez. Então a nossa vontade é que este conhecimento, este benefício que nos alcançou o coração, possa alcançar outras pessoas. Quanta perturbação existe no mundo, quanta carência, quanta solidão, quanto sofrimento por não entender os mecanismos da vida, e aí nós vemos essa beleza do Espiritismo, que é extremamente consolador, confortador, lógico, claro, lúcido, e a alma do Espiritismo sendo a caridade, ele coloca a fraternidade, o amor ao próximo, coloca a confiança em Deus em evidência, destaca o aspecto religioso, destaca o sentimento de fraternidade. Então, por esta razão, por esta coletânea de estudos que nós fizemos de O Evangelho segundo o Espiritismo, por essa afirmação, por esses motivos, eu digo que é a minha melhor obra, e ela é fruto da bagagem das outras, naturalmente, que são mais, digamos, técnicas, didáticas, específicas, mas esta não, esta vem destacar aí o aspecto consolador do Espiritismo, que é o que mais me chama a atenção. Num momento em que muita gente ainda discute se o Espiritismo é religião ou não. É claro que é. Claro que é, porque o próprio Kardec diz na conclusão do Livro dos Espíritos que um dos primeiros